Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians e a janela do Timão. A janela do Timão, 130 milhões de reais em 11 reforços. 11 reforços. O presidente Augusto Melo prometeu e cumpriu. O Corinthians trouxe 11 reforços e gastou 130 milhões de reais. O último deles foi o jogador, o Kaká, que vestiu a camisa do Timão. É o mais novo reforço do Corinthians para esta temporada. Eu conto tudo para você agora, Sereto News chegando. Roda vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. É de graça, você não paga nada para ser inscrito no canal. Apenas faça a inscrição, aperta rápido. Você aperta o clique aqui para fazer a inscrição no canal do Sereto. Me ajuda bastante se você fizer a inscrição. Ative o sininho para receber todas as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, que tiver live nova, você fica sabendo através do sininho. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Você tem vez, você tem voz aqui no canal do Sereto. Em nome de Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto no Aposta Ganha, é assim: se você fizer o primeiro cadastro com o meu link, faça o cadastro com o meu link e na primeira aposta você ganha 100% de bônus. É isso, fazendo o cadastro com o meu link, você ganha até 100% de bônus na primeira aposta. Mas atenção, aposte com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. A Aposta Ganha, vale a pena você conferir, é um grande barato. O Corinthians trouxe o seu último reforço, fechou com o seu último reforço, pelo menos para esta primeira parte da janela de transferências. A janela terminou hoje, dia 7 de março, e só reabre no dia 10 de julho. Então, portanto, neste momento, o Corinthians fechou a sua temporada, a sua primeira temporada de reforços para a temporada do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista, o Corinthians já está eliminado, mas tem a Copa do Brasil. Na quinta-feira que vem tem o compromisso contra o São Bernardo, jogo que será disputado no estádio 1º de maio. No final de semana agora tem o jogo contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista, mas é apenas um jogo para cumprimento de tabela. Aí depois tem a Copa Sul-Americana no mês de abril, e tem também o Campeonato Brasileiro, que começa no mês de abril. Então, para a primeira parte da temporada, o Corinthians fechou os seus primeiros 11 reforços. E o Augusto Melo tinha prometido antes, né? Foi uma promessa de campanha, trazer 11 reforços. Muita gente saiu e muita gente chegou, né? Muitos jogadores foram dispensados e muitos jogadores foram contratados. E para que esses jogadores fossem contratados, o Corinthians gastou 130 milhões de reais. Tirou dinheiro de onde não tinha, porque todo mundo sabe que o Corinthians passa por uma situação muito complicada, fez um parcelamento na maioria das contratações, mas conseguiu contratar 11 jogadores, com 130 milhões de reais em reforços. Eu vou citar o nome dos jogadores aqui. Alguns jogadores o Corinthians não pagou absolutamente nada, apenas os salários, evidentemente. Mas alguns jogadores o Corinthians conseguiu adquirir através da chamada oportunidade do mercado. Outros jogadores o Corinthians teve que pagar pelos direitos econômicos. E aí a situação ficou mais complicada, a situação ficou mais cara, né? O preço ficou mais caro. O Diego Palacios, por exemplo. Diego Palacios veio de graça do Los Angeles, dos Estados Unidos. Foi uma das primeiras contratações do Corinthians, a do Diego Palacios. Aliás, jogador que passou por uma artroscopia, acabou se machucando, está se recuperando agora, já está treinando com os demais jogadores do elenco do Corinthians e deve retornar mais ou menos na primeira semana de abril. O Diego Palacios deve retornar a vestir a camisa do Corinthians. O Gustavo Henrique, do Valladolid,
também veio de graça. O Corinthians não pagou nenhum tostão para adquirir o Gustavo Henrique. Assim como o lateral esquerdo, Hugo. O Hugo também veio de graça. O Corinthians não pagou nenhum tostão. Aliás, o Hugo veio contratado pela diretoria anterior. Não veio por essa atual diretoria. Igor Coronado também veio de graça. O Corinthians não gastou nenhum tostão. Agora, é bom que se diga, né? O Corinthians não gastou nenhum tostão para contratar o Igor Coronado, mas teve que não gastou por direitos econômicos, mas teve toda a operação de pagamentos de luvas, comissão para empresário, salários do jogador, o custo operacional de tudo isso, o pacote Diego Coronado custa R$2 milhões por mês, né? O pacote Diego Coronado custa R$2 milhões por mês, é o que falou, inclusive, o Rosalá Santoro, diretor financeiro do Corinthians. Então, quando se fala que ele veio de graça, não é bem assim, né? Houve um custo para trazer o jogador. O Pedro Henrique, do Internacional, foi uma das últimas contratações. Não, esse é o Kaká, zagueiro, que foi a última contratação. O Kaká foi a última contratação, né? Zagueiro do Corinthians, agora veio do Atlético Paranaense, pertence ao Fukutuma do Japão. O Kaká veio também de graça. O Corinthians não pagou nenhum tostão pela contratação do Kaká, mas o Corinthians, se quiser ficar com o jogador no final da temporada, vai ter que pagar $2 milhões, porque o jogador vem por empréstimo até o final da temporada. Muito bem. O Pedro Henrique, do Internacional, veio por R$2,5 milhões. O Corinthians pagou R$2,5 milhões para ter o Pedro Henrique. O Ranieri, do Cuiabá, foi uma das primeiras contratações do Corinthians. Veio por R$13,5 milhões. E o Ranieri, que por sinal está machucado, hein? Ranieri está machucado, é dúvida do Corinthians para o jogo de domingo contra o Água Santa, deve ficar de fora, e também dúvida do Corinthians para o jogo da Copa do Brasil. O Ranieri se machucou, teve um trauma no pé direito e está sendo poupado, está fazendo tratamento no CT do Parque Ecológico. Matheus França, o Mateuzinho, esse custou caro, hein? R$21,4 milhões. R$21,4 milhões, além de uma longa novela para contratá-lo. O Corinthians gastou uma fortuna para contratar Mateuzinho, €4 milhões, né? €4 milhões, R$21,4 milhões. Muito dinheiro para contratar um jogador que veio para a reserva do Fagner. Pedro Raul é outro centroavante que o Corinthians contratou, outro atacante que o Corinthians contratou por $5 milhões, R$24,7 milhões. R$24,7 milhões. Custou caro o Pedro Raul. Assim como também custou muito caro o Félix Torres. Félix Torres, zagueiro que veio do Santos Laguna do México. R$32 milhões. R$32 milhões. O Félix Torres, titular absoluto do Corinthians, jogou todos os minutos do Corinthians pelo Campeonato Paulista. Todos os minutos. O Rodrigo Garro, e também pela Copa do Brasil, né? O Corinthians teve um jogo da Copa do Brasil pelo Cianorte. O Félix Torres jogou todos os minutos. O Rodrigo Garro é o jogador até agora, é a contratação mais cara do Corinthians até agora. R$34 milhões. R$34 milhões. Rodrigo Garro veio do Talleres da Argentina, deu um trabalho danado para liberar o jogador lá do Talleres da Argentina, mas ele foi liberado e o Rodrigo Garro, portanto, foi a contratação mais cara até agora, mas valeu a pena porque já caiu nas graças da Fiel. É um jogador espetacular, é um jogador que tem tudo para ser ídolo com a camisa corintiana. Total de investimento do Corinthians, R$130 milhões, R$130,8 milhões. R$130,8 milhões o Corinthians gastou até agora nesta primeira parte da janela. Eu repito, a janela está fechada, portanto, a última contratação do Corinthians foi o Kaká, e a última parte da janela, a próxima parte da janela será no dia 10 de julho. A próxima janela, no meio do ano, vai ser aberta no dia 10 de julho, e aí provavelmente o Corinthians irá de novo ao mercado para tentar fazer algumas contratações, para repor algumas peças e para fechar o elenco visando a disputa dos principais campeonatos disputados no Brasil nesta temporada. Para você, qual foi a principal
contratação do Corinthians até agora na temporada? Deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto, tá certo? E para o jogo contra o Água Santa no final de semana, o Corinthians tem, portanto, a dúvida do Ranielli. Ranielli está machucado, não se sabe quem vai jogar no lugar dele. O Paulinho continua treinando, mas o Paulinho deve jogar apenas no mês de abril. Deve jogar apenas no mês de abril, na estreia da Sul-Americana. Provavelmente o Paulinho vai continuar treinando, mas deve fazer a estreia apenas daqui um mês, mais ou menos, com a camisa do Corinthians. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Deixe o seu like aqui no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Deixe o seu comentário aqui, hein? Deixe o seu comentário, eu quero saber qual a principal reforço do Corinthians, na tua opinião. Tchau.